O Brasil é um país continental e tem grandes reservas de terra para agricultura, enfim, para sustentação da vida, né? Para manter a vida. Então, nós estamos percebendo que nós vivemos com muitos medos. Nós temos medos de tudo. Nós temos medo das doenças. Ultimamente, nós tivemos experiências amargas aí, né? Em relação que nos mostrou, ou seja, nos trouxeram a informação da nossa realidade, que é extremamente frágil. Então, nosso corpo, ele é frágil. Então, um organismo minúsculo, ele pode ceifar vidas. Então, existe esse medo. E hoje nós vivemos ainda na sombra desse medo. Temos o medo da guerra. E se estourar uma guerra nuclear? O que nós vamos fazer? Bem pouca coisa do mundo sobrará. Mas muitas pessoas falam, mas ainda bem que nós não estamos nesse eixo da crise ou da questão. Será? Lógico que não. Todos nós seremos afetados, porque haverá uma grande miséria no mundo. A guerra nos trará grandes prejuízos, não só financeiros, mas sequelas emocionais. Essas sequelas nós levamos para onde nós formos. Mesmo que eu deixe o meu corpo físico por impossibilidade dele continuar me servindo, eu estarei em outro lugar, com os meus problemas, com aquilo que ficou marcado dentro de mim. E é a mesma situação. Lá, quando Jesus sai dali e vai pro barco, né? E essa tempestade vem porque, na verdade, o Rio Jordão, eu já falei isso, né, num vídeo anterior, o Rio Jordão, ele vem, né, bem... Quando ele chega ali na Galileia, ele faz um bolsão que dá de 11 a 13 quilômetros de uma margem a outra. E é ali que ele é chamado Mar da Galileia, mas é um mar de água doce. Mas ali tem ondas, tem profundidade. Então, eles ficavam nessa região. E o barco estava sendo coberto, tá? O mar revolto e o mar ali, né? Ameaçando a virar aquela embarcação. Nós estamos nessa situação. Nós estamos num mar revolto. Nós estamos, sim, vendo, né? Vamos dizer assim, o barco afundar. E nós perguntamos, cadê Jesus? Onde está Jesus? Enquanto nós estamos aqui nessa aflição, nesse sofrimento, Jesus está onde? Num lugar longe de todos os perigos. Ele está simplesmente olhando e vendo quem está fazendo prece, quem não está, quem está rezando, quem não está, quem está orando, quem não está, quem está indo, né, nos recintos religiosos, nos templos. Será? Nós temos, assim, ainda a ideia de que nós estamos pagando. Então, é comum ouvirmos dizer que a humanidade tanto fez, que a natureza está revolta e vai acabar com tudo. Será? A Terra é um organismo vivo e ela é muito mais anterior do que a nossa aparição nesse planeta. E ela é um organismo vivo. Então, ela teve o seu nascimento e ela vai ter todas as suas fases. E nessas fases, né, são as suas próprias forças, que nós chamamos de forças telúricas, que vão fazer a própria mudança. É como nós. Nós nascemos num corpinho de bebê
Depois nós vamos crescendo, vamos alterando até, né, a nossa expressão fisionômica, atingimos a primeira infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, aí entramos, né, para aquilo que vai nos levar à maturidade, aí, né, digamos assim, a maioridade, fazemos tudo o que temos que fazer, nos formamos, constituímos família, enfim, e nós vamos passando, a terra é igual. E um dia, o corpo nosso fenece, a terra também, assim como tudo que nós vemos no espaço. E como eu digo, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai ter um começo, meio e fim, ou seja, nasce, cresce, morre. Então são as fases. Só que nós não. Nós somos seres espirituais. Então nós não vamos ter o mesmo destino da Terra, ter o mesmo destino do Sol, ter o mesmo destino do Sol, sei lá, né, aquele Sol de Arthur, né, da estrela Alcione, que é a coisa mais linda, mas também vai entrar nesse mesmo critério, e nós não. Então, nós estamos aflitos como estavam aflitos os discípulos. Nós estamos aqui, à mercê, né? Muitas pessoas falando, levando pancada de todo lado. E Jesus? E Jesus? Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco da nossa distância com Ele. Na verdade, Ele está aqui. E Ele tem certeza daquilo que vai acontecer, porque faz parte dos ciclos da própria natureza do universo, né? É que até bem pouco tempo, nós achávamos que nós éramos o centro, a atração principal do universo. Então, podíamos falar que nos achávamos assim, né? A última bolachinha no pacote. Na verdade, nós não somos. Nós não somos. Então, hoje nós estamos acordando para essa realidade. Hoje nós estamos olhando. Muitas pessoas ainda não. Muitas pessoas ainda não. Por incrível que pareça, se tem muitas pessoas que sabem, assim, que deu alguma coisa aí. Agora, um negócio aí. Foi um terremoto. Muitas pessoas morreram, provavelmente vai chegar na casa dos 40 mil mortos. 40 mil é muita gente. Agora, até agora, né, a contagem está nos 20, mas eles estão ainda, são 2 países, né, que foram atingidos. Então, provavelmente chegue num número muito maior do que está hoje definido. Então, as pessoas, nossa, não sabia que era tanta gente assim. Ai, também eu não tô desligada, não gosto de ver essas coisas. Só que assim, nós estamos vivendo num mundo, hoje nós somos globalizados, não é à toa. Eu lembro que há muito tempo atrás, lá pelos anos 90, todo mundo falava da globalização, todo mundo era contra. Porque isso vai ser errado, todo mundo vai saber o que está acontecendo aqui e acolá. Não, isso daí é um projeto que vem sendo elaborado por eles, por Jesus, há muito tempo mesmo. Nós nem imaginamos. Então, Jesus vem trabalhando nessa, digamos assim, nesse entrelaçamento, o congraçamento entre os seres humanos. Nós somos irmãos vivendo aqui, né, nessa casa. Então, Jesus trouxe isso muito tempo, muito antes de 2000 anos. Então, Jesus, ele tá dentro desse barco, mas ele tá observando como é a reação e qual é o aprendizado que nós estamos tendo em relação aos nossos semelhantes, em relação aos nossos irmãos.
qual é o amadurecimento que nós estamos tendo na maneira de encarar a vida. Não essa vida, sabe? Semana que vem vou pra praia, depois eu quero ver se esse ano ainda faço um cruzeiro, quero ver se eu vou pro Nordeste, quero conhecer o Sul, quero ir na Disney, eu quero conhecer a Grécia. Não é esse progresso. É o progresso daqui, da nossa mente, a nossa maturidade como filhos do Criador. Quando nós entramos na escola, os nossos professores, eles acompanham o nosso amadurecimento, desde os primeiros momentos. Ali, quando nós começamos a demonstrar a nossa motricidade fina. Depois nós passamos a ter uma motricidade cada vez maior, que daí nós vamos para a gratuja, que é aqueles rabiscão que criança faz. Depois nós começamos a reconhecer algumas letrinhas. E aí nós estamos caminhando para a alfabetização. Será que nós estamos caminhando para a alfabetização da fraternidade? Será que nós estamos nos reconhecendo como filhos de um único Criador? Aí fica a pergunta. E aqui, né, os discípulos diziam a mesma coisa que nós dizemos hoje. Senhor, salva-nos, que perecemos. E o Senhor dormindo. Será que está dormindo? Então essa passagem eu acho ela muito interessante, porque é realmente o que muitas pessoas pensam nas situações mais difíceis, nas situações que nós julgamos improváveis, mas acontece. E nós perguntamos, que mundo é esse? Então nós não fazemos uma associação de que realmente tudo vai ter que ser mostrado. Jesus falou que nada ficaria encoberto. Esse nada que ficaria encoberto não é o segredo da Coca-Cola, não é se tem ou não construções na Lua ou em Marte, não é isso. Nada ficará encoberto porque nós mostraremos realmente qual ponto que nós chegamos no nosso aprendizado, na nossa elevação. E quando Jesus fala assim, por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Então eu vou falar assim, homens de pouca fé, ele estava ali com os discípulos, mas se fosse hoje, ele fala, gente de pouca fé. Né? Eu percebo assim que existem boatos, né? Cada vez mais, né? Brotando cada vez com maior clareza, que tudo aquilo que está ligado à religião vai ter uma retração. Isso é certo. Mas a religião não salva ninguém. Não adianta eu ir regularmente no lugar onde eu professo a minha fé e eu não sair dali do mesmo jeito que entrei. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma social que não tem a menor validade para nada. Então, por que nós temos medo? Do que nós temos medo? Do que? Da morte? Nós temos medo de não termos os nossos bens? Se eles fossem nossos, nós os levaríamos aonde fôssemos, mas deixaremos. E aí, quando Jesus levanta e dá a sua ordem, ele coloca o verbo é a ação. E ele, então, repreende os ventos e o mar. E vem a bonança. Então, hoje, quando toda essa agitação, toda essa pressão que nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo uma pressão de baixo, de cima, dos lados, né? Então, nós estamos realmente aflitos em cima desse barco chamado Terra. Mas temos que ouvir.
porque vocês estão com medo. Vocês não acreditam, Jesus falando, vocês não acreditam no que eu falei, do que eu falo? E aí, então, fica, né, a pergunta. Termina aí a pergunta. E ele repreende e tudo volta na paz, no tempo de bonança. Ou seja, tranquilidade, serenidade. Então, nós vamos passar por esses momentos fortes para entrarmos no período de bonança. Sempre foi assim. Sempre foi dessa forma. Só que nós temos que estarmos preparados para esse momento. Porque, evidentemente, que nós não vamos parar de existir. A Terra ainda tem muito tempo para promover aí, né, o crescimento moral dos seres que a habitam. Então, nós temos, assim, a certeza de que Jesus, nesse momento, ele está perguntando para nós: por que vocês estão com medo? Vocês são de pouca fé. Ou seja, vocês não entendem ou não entenderam tudo que eu falei até agora. E sabemos que o mar, o vento, os maiores temporais obedecem à voz de Jesus. Então, vamos ter certeza que nós não estamos sozinhos no barco e que Ele está conosco, e isso nos conforta e nos fortalece. Então é isso. Agradeço vocês, peço que deixem o like, que compartilhem o vídeo, que deixem seus comentários e estaremos juntos na próxima semana. Um beijo e até lá.